Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Então, vamos aproveitar esses momentos, que nos doamos, esses momentos que nós tiramos para ouvir uma palavra, para ouvir um conforto, para ouvir o Evangelho de Jesus. Que possamos deixar os nossos problemas do lado de fora, que possamos nos conectar com os mentores da casa, relaxar as nossas mentes, receber todo o auxílio que nos é dado nesses momentos. Possamos estar com os corações abertos a receber todo esse carinho e amparo da espiritualidade. Agradecer a Jesus pela dádiva de nossas vidas, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, recebendo o conhecimento, recebendo essas palavras que Jesus nos deixou há 2000 anos atrás. E pedimos à espiritualidade que ilumine o nosso irmão Adriano para a preleção dessa noite, que ele possa ser intuído e iluminado para as suas palavras de conforto que nos passará hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Boa noite a todos. Tudo bem? Hoje, dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós fazemos todas as terças-feiras, né? Nós vamos para o capítulo 14, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. É um capítulo bastante fácil de falar, né? Porque todo mundo tem essa noção, né? Que se deve honrar pai e mãe, né? É um preceito básico. Então, ele começa da seguinte forma. É uma passagem de Marcos, né, do capítulo 10, versículo 19, também está em Lucas, no capítulo 18, versículo 20, e em Mateus também, no capítulo 19, versículos 18 e 19. E diz o seguinte: sabeis os mandamentos, e não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, e honrai a vosso pai e a vossa mãe. Isso é Jesus falando sobre os 10 mandamentos. Na sequência, a gente tem também isso citado no Êxodo, né? No capítulo 20, versículo 12, onde está citado dessa forma: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará, né? Então, ou seja, foi muito claro desde a época de Moisés. E quando a gente fala, né, nessa questão do honrar pai e mãe, né, é evidente que a primeira coisa que a gente vê é o sentimento, né? Afinal de contas, nossos pais foram quem nos geraram, foram quem nos proveram, né? Quem nos protegeu, quem nos educou, né? Devemos tudo isso aos nossos pais. Então é natural, né, que a gente tenha isso como algo inato, né? Um dever de honrar os nossos pais. Agora é mais interessante ainda se a gente for observar por que, né, essa citação tão forte nessa questão. É evidente, natural, a gente já faz de forma automática, mas quando a gente chama atenção para esse ponto, a gente está mostrando, e Jesus tenta enfatizar, que existe algo além das funções básicas, né? Além disso que a gente normalmente leva em consideração. Ele chama atenção para a função, a responsabilidade do pai e mãe, né? Ser pai, né? Por isso que devemos honrar, porque além de tudo isso que nós já fazemos e sabemos, né? Existe uma função muito maior e muito mais importante na função dos pais, né? E hoje nós, filhos,
amanhã seremos pais, né? Então, ou seja, isso serve para todos, sem distinção. O fato de ser pai, mãe, né, não significa apenas aquela pessoa que gerou o filho, né, aquele arrimo de família que sustenta, que provê, que fornece a segurança necessária e a educação. Ele tem mais. Pai, mãe na verdade, a função de pais na verdade, a função de transformador do espírito, né? E isso é muito interessante, é muito importante. Nós encarnamos, como já sabemos aqui, né, pela nossa doutrina, nós encarnamos N vezes, quantas forem necessárias. Todas as vezes que nós nascemos com as nossas memórias apagadas, nascemos, né, vulneráveis, né? Justamente para quê? Para que se forme algo novo, para que se crie uma personalidade nova e que a gente possa usar aquilo que a gente sempre carrega conosco, que são os nossos conhecimentos pré-adquiridos ao longo das existências anteriores, mas que se manifestam no nosso inconsciente pelas nossas índoles, as nossas vontades mais íntimas. Então, quanto mais a gente vai crescendo, maior vão sendo as nossas virtudes, maior vão sendo as nossas aptidões, né, e as nossas capacidades. Já vai desenvolvendo naturalmente. Então, o que acontece? A função do pai não está limitada apenas a essa questão material da segurança e da educação. Ela é a transformação, porque aquele espírito que está nascendo, que está iniciando uma nova jornada, ele vai ser diretamente influenciado, né, pelos ensinamentos do pai, pelos ensinamentos dos pais, né, pai e mãe, conjunto, né? Pai e mãe, eles são exemplo, eles transmitem, transferem ideias, conceitos, tudo isso a gente vai adquirindo das nossas famílias, né? E assim nós vamos crescendo, moldando com aquilo que nós já tínhamos, que é da nossa existência, das nossas conquistas como espírito ao longo das eras, né? Acrescido, adicionado de tudo aquilo que os nossos pais nos passam. Aí nós estamos num cenário novo, num ambiente novo em cada encarnação, né? E os nossos pais nos transferem subsídios novos, né? Fazem com que a gente se atente, transformam a gente no sentido de que deixemos de ser aquela pessoa que nós sempre fomos nas encarnações pretéritas, né? E de repente são eles que nos inspiram, nos incentivam, nos motivam a ser diferentes. E nós trilhamos novos caminhos graças aos nossos pais, né? Trilhamos novos horizontes, abrimos novos conhecimentos graças à vontade deles. Quantos pais não se sacrificam para que o filho tenha uma vida melhor, né? Aí você fala, quando ele está fazendo isso, ele não está só se sacrificando para prover materialmente, ele está incutindo naquele espírito que é o filho, né, novos conceitos, novas ideias e exemplos que vão se manifestar e vão se enraizar por toda a eternidade. Porque cada conquista, cada aprendizado que nós temos se enraiza no nosso espírito e o nosso espírito vai ampliando seu arcabouço. Por isso que na lei de progresso, na lei, né, da evolução, nós nunca retroagimos. Por pior que seja o cenário, por pior que aparenta a nossa existência, né, por pior que ela seja, nós nunca estamos retroagindo. Pelo contrário, a gente está sempre adquirindo algo novo, uma experiência nova, e esse novo vai somando com tudo aquilo que a gente já tem. Então é importante, quando a gente tem um capítulo específico no Evangelho, honrai vosso pai e a vossa mãe, é justamente para que a gente tenha uma atenção maior, porque a função de pai e mãe não é só, de fato, aquela função básica da providência, ela vai além, né? É o elemento de transformação. Na nossa plano evolutivo, como espíritos, né, nós necessitamos da encarnação, né? E quando encarnados, necessitamos da instituição família, tudo bem? Justamente por quê? Porque faz parte
da criação de uma nova plataforma de conhecimento que aquele espírito que ingressa na família vai adquirir. Todas as tendências, todas as aptidões, ele traz no seu íntimo daquilo que ele já conquistou. Mas é justamente com a influência desse novo meio que aquilo se transforma em algo melhor. E a gente vai plantando ideias, vai plantando sementes, né, no coração daquele espírito que vai repercutir, vai desenvolver numa nova árvore maior mais para frente. Sucessivamente, isso vai acontecendo, encarnação por encarnação. Então, a função básica dos pais, que nós devemos honrar, é justamente por isso. É um elemento chave no processo evolutivo. Se nós não tivéssemos este elemento, o plano da criação, o plano da evolução, né, como indivíduos, não existiria. Isso nos difere do mundo animal, né? Quando nós adentramos, saímos, né, de instinto, né, saímos ali do princípio inteligente, nos tornamos consciência hominal, homens, né, indivíduos pensantes, já surge a instituição família, já surge aquele grupo, já surge isso tudo. Por quê? Porque faz parte, é primordial no ensinamento, na educação e na formação contínua do próprio espírito. Então a gente precisa dessa estrutura. Por isso é tão importante para nós a família, a função da família. Por isso é tão importante para nós a função de pai, a função de mãe. Às vezes as famílias, né, na nossa atualidade, elas podem se desmancharem, mas as funções não se desmancham, os sentimentos não se desmancham. Pai ama filho, filho ama pai, mãe ama filho, filho ama mãe. Isso é eterno, né? E por mais que as coisas sejam diferentes ou difíceis, sempre existe esse sentimento que une. E esse sentimento permite a transmissão das ideias, né? Por mais que a gente tenha um filho rebelde, né? Por mais que nós sejamos rebeldes, né? Tudo aquilo que nossos pais nos passam, de uma certa forma, por mais que a gente negue, fica dentro da gente, se registra. Por quê? Porque sedimenta, forma um alicerce. E as nossas próprias ideias são baseadas em tudo aquilo que a gente herdou dos nossos pais, né? Como já dizia, né, Elis Regina na canção, né, e somos os mesmos, né, que vivemos como nossos pais, somos os mesmos, porque a gente absorve isso, eles passam. Então, se a gente prestar atenção nessa responsabilidade, a gente também presta atenção para nós mesmos, porque também seremos pais, se já não somos, né, seremos pais. Então, estaremos também nesta posição, teremos espíritos que são espíritos antigos, mas num corpo novo, numa existência nova, numa consciência nova, né? Dependendo da nossa instrução, dependendo do que nós vamos passar. E nós seremos peça fundamental na estrutura equilibrada ou desequilibrada desse espírito, né? Porque nós temos essa influência direta. Se nós passarmos boas coisas, teremos equilíbrio. Agora, se nós passarmos coisas mais desequilibradas, é evidente que vai gerar o desequilíbrio daquela criatura, né, no decorrer dessa evolução. Essa é muito importante. Na sequência do capítulo, vem outro ponto bastante interessante, né, que ele vem justamente com quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. E nessa passagenzinha aqui, tem uma citação em Marcos, e também citado em Mateus. Em Marcos está no capítulo 3, versículos 20, 21 e 31. E Mateus no capítulo 12, dos versículos 46 a 50. E essa passagem Jesus diz o seguinte, né? E tendo vindo para casa, reuniu-se ali grande multidão, que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes, que se apoderaram dele e diziam que perderam o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo que se assentara em torno dele lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos?
e passando a olhar pelos que estavam assentados em seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe e eis aqui os meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É bastante pesado, né? Porque a gente fala assim, poxa, a mãe de Jesus estava chamando ele do lado de fora para um almoço, para um jantar, né? Coisa comum, né? Quem nunca foi chamado, né? Só que aí Jesus diz, né? Quem são meus pais? Quem são os meus irmãos, né? E ele joga: todo mundo que está ao meu redor é meu pai e meu irmão, né? Aí a gente pensa, né? Como isso, né? Na verdade, ele está sendo sincero, né? Como sempre foi, né? Por quê? Porque somos todos filhos de Deus, logo somos uma família só. E o amor, né? Deve ser igual para todos. Mas nós temos uma dificuldade muito grande, né, em saber o que é amor de verdade, entender esse sentimento. A gente mistura isso com possessão, com posse, né, com meu filho, né? Então a gente trabalha isso com muita dificuldade. E Jesus, quando ele faz essa passagem, ele tenta demonstrar que nós precisamos aprender a lidar com isso. Na verdade, isso até é interessante no meio espírita, porque tem muita gente que acredita que conforme a gente vai evoluindo, e isso é fato, nós vamos nos desapegando da materialidade. E desapegar da materialidade é, claro, se desapegar das coisas materiais, né? Dinheiro, posses, bens, vaidade, orgulho, postos, cargos, e também, ao mesmo tempo, desse sentimento, né, de que a minha família é só a minha família de sangue, né? Ou seja, você amplia a sua família, né? E às vezes a pessoa fica imaginando, né, que se você atingir um estágio desse, você vai se tornando assim, tipo meio frio, distante, né? Porque você está preocupado com todo, já não liga mais para aquele que está ali do seu lado, mas é mentira, não é assim que acontece. Na verdade, é difícil da gente entender, porque a gente ainda não compreende o amor de verdade. Mas, em verdade, quando a gente conseguir galgar esses degraus, como Cristo já fez, né, a gente vai perceber que da mesma forma que você ama seu filho, da mesma forma que você ama seu pai, da mesma forma que você ama os seus, você também vai amar os outros. Não é que você vai deixá-los de lado, né, para se dedicar aos outros. Todos fazem parte do todo, né? Então o seu sentimento é igual para todos, não vai ser menor. Então, por exemplo, porque quando a gente vê essa cena aqui, a gente imagina assim que Cristo tenha deixado de lado ali a mãe esperando do lado de fora, né? E está lá dentro atendendo as pessoas e diz: não, vocês são minha família e eu vou ignorar. Não, não é isso. Ele está demonstrando que ele ama todos que estão com ele da mesma forma que ele a ama. Não muda o sentimento, pelo contrário, ele é mais intenso para todos. O que difere é que a gente já não tem mais aquele meu, né, prioritário perante os outros, né? Por quê? Porque isso faz parte de uma conquista que a gente vai adquirir ao longo do tempo, todos nós um dia teremos, né? Que é quando nós vamos vencer o nosso próprio egoísmo. No momento em que a gente vencer de verdade o nosso egoísmo, que ainda está longe disso acontecer, mas quando a gente conseguir, não vai mais existir o meu, porque vai ser de todos. Aí a gente vai entender a posição nossa perante uma família, né, universal. Mas isso realmente ainda está longe do nosso conhecimento. A gente não precisa se preocupar com isso, porque isso vai vir naturalmente conforme a gente vai evoluindo. E essa é uma outra questão bastante importante. Quando a gente fala na evolução do espírito, a gente não precisa ter pressa para nos tornarmos melhores de um dia para o outro, né? Nós não vamos dar saltos na evolução, tudo bem? Na evolução das espécies, na evolução de tudo, nada dá salto, tudo é gradual, tempo a tempo, né? Conforme seu próprio merecimento, seu próprio esforço. Então, o que acontece? Não precisa ter essa pressa de querer se tornar um Francisco de Assis de um dia para a noite, porque isso não vai acontecer. A gente vai adquirir conhecimento, vai adquirir base, vai adquirir entendimento, maturidade para ir nos modificando
gradativamente a gente vai atingindo. Então, por exemplo, para chegar nesse nível de entendimento, de amor que o Cristo tinha, são os espíritos crísticos, né? São os espíritos puros, né? Nós ainda estamos longe disso, e não é porque eu digo que faço que é verdade, né? Então esse é um outro ponto, a gente precisa conhecermos muito bem nós mesmos para entendermos em que pé nós realmente estamos do nosso desenvolvimento e ir galgando com tranquilidade, com maturidade, os nossos passos, os nossos degraus. Então, quando a gente fala em parentela espiritual, né, quem são de fato meus irmãos e minhas irmãs, nós fazemos parte de um todo, não existe uma família única. Para cada encarnação nós temos a nossa família de sangue, aquela família, né, pais, avós, tios, né? Mas espiritualmente somos todos irmãos. E aí vem a segunda parte desse capítulo, né, que é justamente isso, parentela corporal e parentela espiritual. Qual a diferença, né? Então, partindo desse pressuposto que nós somos todos um grupo único, né, esse grupo único também possui suas subdivisões, né, onde se aglutinam pela lei da afinidade, lei do amor, né, atração. Aqueles que pensam mais ou menos parecido vão se aglutinando, né, a lei da afinidade em ação. E os espíritos são formados, os grupos são formados. Então eu tenho espiritualmente não só a minha família de sangue que eu encarno, que eu convivo nessa existência, eu tenho também uma vasta família espiritual que acompanha. Fazemos parte do mesmo ciclo evolutivo, então nós crescemos em grupo, né? E nesse grupo de espíritos que nós convivemos, nós encarnamos, alternando posições, né? Ora nós somos irmãos, ora nós somos primos, às vezes só amigos, né? Porque a verdade é essa, tem muitos amigos que são mais parentes seus espirituais do que aquele próprio de sangue, que às vezes nem é tão próximo a você, né? Acontece. Quem nunca teve um amigo, né? Ou conheceu alguém que em pouco tempo se identificou tanto que parecia que você já conhecia há anos, né? Quem nunca teve, né? Um amigo de verdade. Aí você fala assim, essas amizades são as amizades que você carrega ao longo dos tempos. São os seus espíritos de fato parentes, é parte da sua parentela espiritual, né? Aí nós temos as famílias de sangue. As famílias de sangue, evidentemente, elas têm a função, né, do crescimento contínuo do grupo e também tem a função através do amor, da reparação, do conserto de relações. Então, por exemplo, eu tive uma relação atritante com determinada pessoa em determinada existência, né? Isso gerou mágoas, isso gerou inimizades, isso gerou rancores, né? Qual é a melhor forma da gente consertar isso? Vir como irmãos, não seria, né? É a forma mais humana da gente resolver esse problema. Por quê? Porque eu aprendendo a conviver com ele, né? Eu aprendo a entendê-lo, eu aprendo a respeitá-lo, eu aprendo a escutá-lo, coisa que eu nunca fiz nas existências anteriores, coisa que eu nunca quis fazer, né? Aí de repente eu estou convivendo, é evidente que eu vou ter uma relação com atritos, natural, mas eu estou aprendendo a respeitá-lo, eu estou aprendendo a orientá-lo. Por quê? Porque eu estou sobre a égide da estrutura familiar, e a estrutura familiar cria esse vínculo de responsabilidade, cria esse vínculo de amor, porque por pior que seja, é meu irmão, é minha irmã, né? Faz parte da minha família, né? Eu tenho responsabilidade por isso, né? E a gente está lá, se amarra. E às vezes os relacionamentos são turbulentos. Quem nunca viu na família alguém que só a presença já irrita, né? Então você fala assim, como é que pode tirar do sério? Acontece, por quê? Porque a gente tem desavenças, ninguém é perfeito, né? Eu não agrado todo mundo, né? Assim como muitas pessoas também não me agradam, faz parte da natureza. Até um dia nós evoluirmos para realmente ter uma aceitação maior sobre todos, é um caminho longo. A gente vai gradativamente nos tornando melhores,
Basta olhar para a própria história da humanidade. Hoje, se a gente tem uma desavença, algum problema, a gente até tolera, né? Sofre um pouco, não aceita aqui, não aceita ali, tem as suas dificuldades, mas é isso. 200, 300 anos atrás a gente matava, né? A desavença você resolvia assim. Mudamos, já não fazemos mais isso, né? Por quê? Porque a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo como indivíduo, como espírito. E ao longo de todo esse tempo, a história da humanidade é a nossa história. É só olhar para trás. Todas as barbáries que a nossa história tem, fruto do nosso trabalho. Hoje nós somos muito mais civilizados do que éramos no passado. Hoje nós somos muito mais atentos do que éramos no passado, fruto da nossa evolução contínua como coletivo. Todo mundo está evoluindo e a gente vai melhorando. Estamos longe ainda da perfeição? Estamos, mas estamos seguindo nesse caminho do crescimento contínuo. Então, a parentela corporal, a parentela física ali, ela é aqueles que nascem naquele núcleo familiar. Mas esse cenário que foi planejado e foi ofertado para nós, né, faz parte de um planejamento, porque ele envolve as necessidades de cada um desses indivíduos, necessidades evolutivas, necessidades afetivas, necessidades, né, para as próprias reparações, né? E tudo isso é específico para aquele momento, para aqueles espíritos. Então é a condição exata que nós precisamos. Então, às vezes a gente pode até lamentar o que eu fiz para estar aqui nessa família, né? Mas essa família, esse lugar, essa condição é exatamente o que você precisa hoje para você poder continuar crescendo. Se fosse diferente, você não teria o sucesso que você vai ter ao término dessa existência. E às vezes a gente fala, mas a minha existência foi uma existência triste, infeliz. Não foi. Você pode até achar que foi, pelos problemas e pelos dramas que se desenrolaram, mas ao término disso tudo, você só cresceu, você só aprendeu, você superou, você vivenciou e superou. Então, e não importa quais sejam os dramas, quais sejam as dificuldades, quais sejam as situações, ao término disso tudo, você venceu, você passou por isso e você aprendeu com isso, o que permite que na próxima vez que você mergulhe na carne, no novo corpo, já não precise mais dessas lições, porque você já as fez, né? E a gente vai continuamente crescendo e nos melhorando. Então, a parentela de carne é isso. Agora, a parentela espiritual são as afinidades, aquilo que realmente combina com você, que faz parte de você, né? E ela é muito maior do que a gente imagina. Todos nós temos um mentor, né? Um mentor que nos acompanha todos os dias, né? 24 horas por dia, está lá, vinculado à nossa mente. Ele pode estar distante, mas a mente dele está vinculada à minha. Eu penso nele, ele sente, ele percebe, né? Eu, infelizmente, não percebo, mas ele me percebe, né? E assim é com todos. Aí o que acontece? Junto com ele tem diversos outros, né? Planejando, torcendo por nós, né? Nos auxiliando, né? Na nossa jornada, nas nossas dificuldades, porque todos eles sabem exatamente aquilo que a gente precisa vivenciar nesta existência para aprimorar as nossas virtudes, né? Porque o nosso objetivo encarnatório não é adquirir status, título, né? Tudo isso é consequência. Vai vir, se tiver que vir. Na realidade, os nossos objetivos encarnatórios são principalmente o desenvolvimento das nossas virtudes, e a vida vai colocar N situações onde elas vão ser provadas, né? Vão ser postas em prova para verificar se realmente isso faz parte de mim, eu a tenho de verdade, né? E reparações, né? Reparações de erros que nós tivemos, de falhas que nós cometemos, né? Com outros, com terceiros, né? A gente sempre vai ter o momento e a oportunidade para esse ajuste, esses reparos. Então, essas são as prioridades das nossas encarnações, né? Então, esses espíritos da nossa parentela espiritual nos acompanham, observando isso e nos auxiliando.
Muitos encarnam também simultaneamente com a gente. Enquanto a gente está aqui, né, trilhando o nosso caminho, eles estão trilhando deles, mas em determinado momento vão cruzar os caminhos, nós vamos nos encontrar, porque vai ser necessário um para o outro, o auxílio mútuo, a ajuda mútua. Aí de repente, quando você se via numa situação, num mato sem cachorro, né, preso ali, fechado, achando que tudo ia ruir, de repente surge alguém ali que lhe dá a mão, estende o braço, lhe auxilia, e você fala, nossa, né, como foi surgir nesse momento? Por quê? Porque as dificuldades que você vivenciaria já estavam mais ou menos pré-determinadas. As dificuldades são pré-determinadas. As provações que nós teremos pela frente são pré-determinadas. Como ela vai se desenrolar? Não. Depende do nosso livre-arbítrio, a nossa influência. Mas está pré-determinado. Assim como também está pré-determinado aqueles que vêm para o nosso auxílio. Porque nós também estamos pré-determinados a prestar auxílio a outros, né? Aquele que vem pedindo auxílio bate na sua porta, não por acaso, ele podia bater na porta de qualquer um, né? Mas por que foi parar em você, né? Porque você está pré-determinado a auxiliá-lo, e assim por diante. Então os espíritos acabam se encontrando, e aqueles que realmente são parentes, você logo percebe. Por quê? Porque existe uma afinidade muito grande. Você vai encontrar pessoas assim no seu ambiente de trabalho, você vai encontrar pessoas assim no seu ambiente onde você mora, ali no seu bairro, na sua região. Você vai encontrar às vezes pessoas com essa afinidade no outro lado do mundo, mas ele vai estar lá porque você vai para lá, e aí você vai encontrá-lo, né? A afinidade vai trazê-los, e aí você vai ver que existem de fato espíritos afins, amigos, né? E esses sim são seus parentes, porque o principal sentimento que existe entre essa parentela é o amor, e esse amor é um amor desinteressado, é desinteressado de matéria, é desinteressado de status. Você gosta e acabou, é teu amigo, pode ter todos os defeitos do mundo, mas é teu amigo e ponto, né? E assim por diante. Isso é a sua parentela espiritual. Por isso que às vezes a gente brinca e diz, né, tem amigos que são mais parentes do que os nossos próprios parentes, né? Porque o sentimento é verdadeiro, e às vezes aquele que está parente de sangue ainda tem tanta animosidade, tem tanto, né, que às vezes é difícil a gente dizer que realmente sente dessa forma, né? Aí nós temos, para encerrar nosso capítulo, a instrução dos espíritos, que ele fala exatamente disso: ingratidão dos filhos e laços de família. Como eu disse agorinha, né, existem às vezes aquele membro em família que realmente parece que não faz parte da família, né? E de fato não faz, né? O que acontece nessas situações? Como eu disse, a família é um instrumento não só para a educação, mas sim para a transformação. E às vezes as inimizades, para se transformarem em amizades, necessitam dessa junção. E aí nós vamos ter famílias formadas por pessoas, por indivíduos que outrora foram inimigos, né? E aí eles vão ter que conviver, vão depender um do outro. A vida coloca eles numa situação onde um precisa ajudar o outro, um precisa depender do outro, para que eles possam começar a desenvolver, em cima de uma nova mente, de um novo patamar, né? Desenvolver a tolerância, a paciência, respeito, e esses sentimentos vão começando a surgir, e aí a gente vai encarnar nesse conflito por várias vezes, até que esses sentimentos que antigamente eram raiva, ódio, rancor, se transformem de fato, pela convivência, em sentimentos de amor, de fraternidade, de irmandade verdadeiros, né? Isso acontece. E aí como isso reflete? Isso reflete justamente nessas situações, onde você nitidamente percebe que existem pessoas que não estão contentes com paz, com harmonia, né? Parece que precisa espizinhar, precisa colocar um veneno, né? Colocar uma tribulação naquela família, e chacoalha mesmo, né? E isso afeta a todos, machuca a todos, né? Mas na realidade nós temos que observar nessas situações que, por pior que sejam as desavenças, por pior que sejam as relações, nós estamos todos num processo de aprendizado. Então, se aquilo nos machuca, se aquilo nos ofende, é porque a gente precisa também mudar, né?
a forma como nós vemos aquele membro. Então eu preciso trabalhar isso, eu preciso retrabalhar esses sentimentos para começar um processo de modificação, porque se nós modificarmos o nosso, que é o único que nós podemos modificar, é nós mesmos, já vai repercutir por consequência no outro, no próximo. E aí a gente vai ter essas situações da solução desses problemas, né? E aí as famílias vão ficar mais tranquilas, mais pacificadas, né? Isso é uma das inúmeras situações. É muito importante que a gente sempre tenha em mente que essas situações e esses cenários são tão variados quanto as pessoas que existem no orbe, né? Então existem milhares de possibilidades, a gente não pode cravar que uma seja isto ou que a outra seja aquilo. Cada um é um caso único, cada caso é um caso trabalhado e planejado por vários espíritos superiores e cada um tem o seu de forma única. Não existem duas famílias iguais, não existem duas relações iguais, e não existem duas pessoas iguais, né? Cada um é um, né? Então a gente segue. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. É claro que teria muito mais coisa ainda para a gente poder falar aqui, mas o tempo é curto, né? Então a gente vai ficando por aqui. Se vocês quiserem aprender um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre essa questão, leiam o capítulo 16 e aqui na casa aproveitem que nós temos todas as quartas-feiras, agora a partir de amanhã, o estudo do Evangelho aqui aprofundado. Então, se vocês quiserem, estão convidados a participar, venham. Aí vocês vão poder, com tempo, perguntar, debater, né, escafunchar cada linha do Evangelho aqui, todas as quartas-feiras às 7h30, das 7h30 às 9h, né? Então, que assim seja. Então vamos aproveitar, fechar os nossos olhos, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos, benfeitores espirituais, pelos momentos que estivemos juntos aqui, entendendo, estudando um pouco mais sobre a passagem do nosso Mestre Jesus. Pedimos que os nossos corações e mentes permaneçam abertos a todo tipo de aprendizado, de ensinamento, e que possamos ter força e coragem, principalmente, para transformar toda essa teoria em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia, e que possamos, assim, sermos pessoas melhores de fato, verdadeiramente, que assim seja.